Sabe aqueles filmes de terror que te deixam inquieto e que faz você pensar duas vezes antes de apagar a luz? Pois é, Fale Comigo é exatamente esse tipo de filme e hoje eu vou te contar um pouco sobre ele, sem dar spoilers, é claro, mas o suficiente pra você sentir a vibe e entender o porquê dessa história mexer com tanta gente. A trama gira em torno de um grupo de jovens que descobre um jeito nada convencional de conversar com espíritos, uma mão embalsamada que, quando segurada, permite você entrar com o mundo dos mortos, só que, como era de se esperar, essa brincadeira logo sai do controle. A protagonista Mia tá passando por um problema difícil na vida, lidando com a perda da mãe e tentando encontrar aqui o sentido pra tudo aquilo, e aí que ela se envolve nessa experiência, achando que pode encontrar algum tipo de resposta, mas como todo bom filme de terror, as coisas tomam um rumo totalmente sombrio e diferente de tudo que ela imaginava. E tem algumas coisas que fazem Falem Comigo se destacar no meio de tantos filmes de terror por aí. Primeiro é o clima, o filme não fica dependendo de jump scare barato, ele consegue construir uma tensão absurda, aquele tipo de desconforto que vai crescendo devagar e deixando você inquieto na cadeira. E outra coisa é a abordagem realista dos personagens, eles agem como adolescentes de verdade, com aquelas atitudes impulsivas, aquela curiosidade meio inconsequente. Isso faz com que tudo pareça mais crível, mais próximo da gente. E tem toda a questão emocional. O terror aqui não vem só dos espíritos ou das cenas assustadoras, mas também da carga emocional pesada que o filme carrega. O filme fala sobre luto, solidão e sobre os perigos de ultrapassar certos limites só para sentir alguma coisa diferente. Sem contar a estética, a fotografia, o uso de luzes e sombra, tudo contribui para criar um clima sombrio e perturbador, e os efeitos práticos são impressionantes. Tem cenas que você fica se perguntando como que eles fizeram isso. Então, se você curte terror psicológico e uma história bem construída, é aquele tipo de filme que fica com você mesmo depois que ele termina, Fale Comigo é uma ótima escolha. Mas se prepara, porque depois que você assistir, talvez vai pensar duas vezes antes de ficar estendendo a mão por aí, hein? E esse filme não tá disponível em nenhum streaming, então você vai ter que dar aquela procurada na internet, mas com certeza vai valer a pena. Assista aí, Fale Comigo. E como você já viu, hoje nossa lista aqui é de terror, filmes que vão te aterrorizar e que não vai te deixar dormir essa noite. E eu só peço que você, como sempre, deixe aquele likezão brabo aí e se inscreva no canal, beleza? Eu trago vídeo aqui todo dia, então recadinho dado, bora voltar pro nosso vídeo. E continuando a nossa lista, O Abismo do Medo de 2005 é um daqueles suspenses claustrofóbico que mexe com seu psicológico e te faz prender a respiração junto com os personagens. E hoje eu vou te contar um pouco sobre essa experiência aterrorizante, sem dar spoiler, mas é suficiente para te deixar curioso para assistir. A história acompanha um grupo de amigas que se reúne para uma aventura radical, explorar aqui o sistema de cavernas subterrâneas. Parece incrível, mas é aí que as coisas começam a dar errado. Que era para ser uma experiência emocionante, se transforma num pesadelo quando elas percebem que estão presas no subsolo, sem saída, sem comunicação com o mundo exterior, e o pior ainda está por vir, porque elas não estão sozinhas lá embaixo. E Abismo do Medo tem os detalhes, ser um dos filmes aqui mais tensos do gênero. Se você gosta de lugares apertados, se prepare, porque ele constrói uma sensação de sufocamento absurda. As cenas do túneis e de escuridão total fazem você sentir na pele o desespero das personagens. E o diretor aqui não joga aquele tipo susto previsível com barulhos altos. Aqui o terror vem da atenção constante, do medo do desconhecido. Você sente o perigo se aproximando e não pode fazer nada além de assistir. E muito diferente de outros filmes de terror, quando as pessoas tomam decisões idiotas, aqui as protagonistas agem de forma plausível, elas são inteligentes e lutam pela sobrevivência de um jeito que faz sentido, e ao mesmo tempo os conflitos pessoais entre elas adicionam um clima especial entre elas, e o som e a fotografia cria um ambiente sufocante. Você sente dentro daquela caverna com elas, e quando o perigo finalmente aparece, bom, digamos que você vai querer assistir com as luzes acesas. Se você curte terror psicológico, tensão extrema e aquela sensação de que algo pode te pegar a qualquer momento, O Abismo do Medo é aquele filme obrigatório. Ele não só assusta, mas também te deixa imerso na história de um jeito que poucos filmes de terror conseguem. E no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, ele tá disponível lá na Prime Video, beleza? Então aproveita aí e assista hoje mesmo O Abismo do Medo. E agora, sabe aquele terror que mistura nostalgia, lendas urbanas e aquele clima sombrio de histórias contadas à noite? Histórias assustadoras para se contar no escuro, de 2019, tem tudo isso e mais um pouco. É um filme que pega aquela sensação de medo infantil, transforma em algo real e joga os personagens e a gente no meio de um pesadelo que só piora a cada minuto. A história aqui se passa em 1968 e acompanha um grupo de adolescentes de uma pequena cidade que encontra um livro misterioso em uma casa abandonada
abandonada. E o problema é que esse livro não é só uma coletânea de histórias de terror, ele começa a escrever novas histórias sozinho e tudo que aparece nele começa a acontecer na vida real. E agora os amigos precisam descobrir como parar essa maldição antes que suas próprias vidas se tornem os contos macabros do livro. E o que faz Histórias Assustadoras para Se Contar no Escuro ser um filme tão interessante é que se você cresceu ouvindo histórias de terror ou lendo livros assustadores, esse filme vai te pegar em cheio. Ele tem aquele clima meio Goosebumps, só que bem mais sombrio e com criaturas realmente aterrorizantes. Os momentos do filme são inspirados em desenhos perturbadores dos livros originais e a direção faz um trabalho incrível trazendo essas criaturas pra tela. São designers que ficam na sua mente e que faz assim desconfortável só de olhar. O filme soube construir a tensão, não é sobre sustos atrás do outro, ele constrói uma atmosfera com silêncio e expectativa, e quando as cenas assustadoras chegam, elas realmente te pegam, diferente de muitos filmes de terror que só jogam sustos na tela. Aqui tem uma trama bem amarrada, os personagens são cativantes, tem uma pegada de mistério e ainda rola uma crítica social bem sutil, já que o filme se passa nos anos 60 em um período de mudança nos Estados Unidos. Então, se você curte um terror com uma pegada nostálgica, monstros assustadores e aquela sensação de que uma história de terror que ganha vida, histórias assustadoras para se contar no escuro é uma ótima pedida. Não é só um filme de susto, é uma experiência que te faz lembrar todas as histórias assustadoras que você já ouviu e te faz pensar se elas eram realmente só histórias mesmo. E esse filme é mais um que infelizmente não está disponível em nenhum streaming, então você já sabe o que fazer, como a gente já conversou, mas não deixe de ver hoje mesmo e depois volta aqui e me conta nos comentários o que você achou, beleza? Assiste aí Histórias Assustadoras para Se Contar no Escuro. E para finalizar o nosso vídeo, você já imaginou um filme de terror brasileiro que mistura suspense psicológico com elementos sobrenaturais? Tudo isso ambientado no Rio de Janeiro, em meio a uma tempestade histórica? Pois é, Abraço de Mãe entrega exatamente isso e hoje eu vou te contar um pouco sobre essa produção que vem dando o que falar. A trama se passa em fevereiro de 1996, quando uma das piores tempestades já registradas atingiu o Rio de Janeiro. A Ana, feita aqui pela Marjorie este ano, é uma jovem bombeira que depois de sofrer um ataque de pânico em uma operação anterior, retorna ativa para uma missão urgente, evacuar um asilo com risco de desabamento. Porém, ao chegar no local, ela e sua equipe descobrem que os residentes têm planos misteriosos e perturbadores com a chegada da chuva. E a Marjorie este ano entrega uma performance intensa, convincente como a Ana, uma profissional dedicada, enfrenta seus próprios demônios internos enquanto lida com situações extremas. A sua atuação é um dos pontos altos do filme. O cenário do asilo em meio à tempestade cria uma sensação de isolamento e tensão constante. A direção de arte e a fotografia trabalharam juntas para envolver o espectador nesse ambiente sombrio e opressor, e o filme incorpora o aspecto dos mitos do Cthulhu, do H.P. Lovecraft, adaptando seu contexto brasileiro, misturando aqui um horror cósmico com realidade carioca. Adiciona uma camada única para a narrativa e conhecido pelos seus trabalhos de terror em animação. O diretor Ponce faz a sua estreia em longas-metragens live action com Abraço de Mãe, e a sua visão única contribui para a construção de um terror psicológico eficaz que explora os medos mais profundos dos personagens. E enquanto alguns elogiaram o filme, outros apontam falhas na coesão da narrativa, e essa divisão de opiniões torna o filme ainda mais intrigante, instigando o público a ter sua própria avaliação. E Abraço de Mãe é uma prova que o cinema brasileiro pode explorar muito bem esse gênero do terror de maneira original. E se você está em busca de um filme que combina suspense psicológico e elementos sobrenaturais com uma ambientação única, essa é uma excelente opção. Prepare-se para uma experiência intensa que vai mexer com seus nervos e te fazer pensar duas vezes antes de encarar uma tempestade. Então dá uma chance lá para esse filme, ele está disponível na Netflix, então assiste aí, Abraço de Mãe. E esse foi nosso vídeo de hoje de filmes de terror que eu separei aqui para vocês. Muito obrigado se você viu o vídeo até aqui. Eu vou deixar um card aqui, ó, com filmes da Netflix pra você, beleza? E logo menos aí eu tô de volta trazendo mais um videozão. Até mais e fui!